Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio, nosso sexto episódio do InovaCast, uma realização da Rede Inova Caicó, através do ecossistema local de inovação e com apoio e parceria do Polo de Mídia Vigo. Hoje estou trazendo um profissional da barbearia aqui na nossa bancada, né? Estou trazendo o nosso amigo Josifrânio, que é um profissional que vem se destacando na área da barbearia, né? Não só pela qualidade dos trabalhos, pelo o belo trabalho que você desenvolve, né? Como profissional do barbeiro, mas também pela sua sensibilidade, né? Pela sua visão, né? De inovação, né? E de antemão trago para vocês que Josifrânio vai apresentar aqui um trabalho totalmente diferente na área da barbearia aqui na cidade de Caicó. Tá? Eu passo a palavra para o nosso amigo Josifrânio para se apresentar e falar um pouco mais de quem é Josifrânio. Tudo bom, Daniel? Obrigado pelo convite. Meu nome é Josifrânio, tenho 42 anos, estou na barbearia desde 2018 e de lá para cá a gente vem enfrentando algumas coisas, algumas oportunidades para agregar ainda mais, né, no nosso dia a dia, fazer um diferencial, não só ser só corte corte de cabelo e barba, mas agregando outras coisas. E uma das inovações que eu estou trazendo para Caicó hoje, né, é ser a primeira barbearia inclusiva da cidade de Caicó, né, atendendo o pessoal do TEA, do transtorno do aspecto autista, como em outras crianças também, mas especializando ainda mais nesse pessoal. Que maravilha, cara, que algo espetacular, né? Não só pela questão da temática, do assunto que está em alta, que é a questão do autismo, né? Mas de ter essa visão sensível, né, para atender esse público, porque necessita, né, de um atendimento diferenciado, até pela sua questão, não é nem por ser especial, mas pela a sua demanda, a sua necessidade ali no momento, né? Isso começou antes de eu ser barbeiro, né? Com meu filho, fui cortar cabelo uma vez com um profissional, né? Tinha mais ou menos 2, 3 anos e ele dava muito trabalho, chorava bastante. E ele chegou em casa com a metade do cabelo cortado. E isso me deixou traumatizado, que a pessoa disse que ele não trouxesse mais ele para lá, que ele não cortaria mais. Negou de atender. Negou de atender. Isso antes de eu ser barbeiro. Isso não é nem traumatizante para você como pai, porque você já tem a dúvida, tem uma percepção diferente, né? Mas para uma criança, né? Apesar dele não entender, mas imagina, como é que você poderia mostrar isso para ele, não é verdade? Isso. E a partir desse episódio, Daniel, quando eu decidi ser barbeiro, foi uma das coisas que eu busquei mais o conhecimento, foi em atendimento de criança. Hoje, na barbearia, a gente tem uma gama muito alta, né, de crianças para ser atendida. Então, assim, e o melhor de tudo é a indicação, a Sim. confiança dos pais, né? Que hoje em dia não é só a questão a criança sentar e cortar o cabelo, mas a gente saber lidar com esse tipo de público, porque eles são inconstantes. Uma hora tá sorrindo, outra hora tá chorando. Tem criança que chega a primeira vez, chega sorrindo, na outra vez já chega chorando, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de situações. Fazer um atendimento diferenciado, né? Nós adultos, eu particularmente também, quando eu vou fazer minha barba, eu deito na cadeira e durmo praticamente. Outro dia eu me peguei roncando, né? Então, e a gente tem esse atendimento, esse tipo de atendimento, né? Já a criança não, é uma criança ligada no 220, é uma criança elétrica demais, né? Essa questão diferencial do atendimento, né? Para quem é os autistas, né? E isso. Nessa visão, com essa inovação, que querendo ou não, isso é uma inovação, né? E o InovaCast, né, através da rede Nova Caicó, né, que é realização aqui pelo o nosso ecossistema local de inovação, trata exatamente sobre isso, sobre inovação, que não é somente uma questão de inventar a roda, né? Muitas vezes as pessoas entendem que inovação é querer inventar a roda. E não, essa ação, esse novo tipo de atendimento que você está praticando dentro da sua barbearia, né, é uma inovação, não é isso? Isso, assim, muitas vezes foi muitas indicações pelos pais. Pelos pais, Pelos entendi. pais, né? Porque, assim, muitas vezes eles já rodaram com vários profissionais e a criança com autismo, ela não conseguiu se encaixar naquele ambiente, né? Então, assim, o que a gente procura fazer? Sempre quando eu já tenho alguns clientes, eu tenho hoje em torno de 15 a 20 clientes. Já nessa nova demanda que você tá de Isso, atendimento diferenciado, né? isso. E eu pretendo expandir ainda mais. Eu tenho tantos clientes em Caicó como em cidades de região. Tem, Então, tem pessoas que vêm de outras cidades, coloca combustível, vem de lá para cá só para cortar o cabelo.
traz o filho para atender aqui. Que na realidade eu acredito que na região aqui, não, tratando de Seridó, até mesmo de Rio Grande do Norte, você é o único profissional que está atendendo com essa especialização, né? Aqui em Caicó, sim, é o primeiro, mas a gente tem também Jardim de Piranhas, tem um grande profissional, que é Marcos Antônio. Marcos Antônio. É um cara excepcional. Hoje ele trabalha também com essa parte de autismo. Então ele pega o pessoal lá de Jardim e o pessoal da Paraíba também. Que é pertinho, né? Pega o pessoal ali, aquela Isso. cidade de São Bento, Brejo, aquela região toda. O meu setor é mais aqui, São José, Acari, São Fernando, Cruzeta, esse pessoal que vem de lá pra cá. Então, assim, é muito bom. Bacana. É uma grande terapia. Para você como profissional, né? Então, exatamente, porque assim, a gente chega com a criança a primeira vez, a gente tem que ganhar a confiança dela. Independente, qualquer tipo de criança que chega na barbearia, ela já vem, muitas delas vêm com traumas de outros locais. Então você tem que ir aos poucos, quebrando essas barreiras, para você conseguir ganhar a confiança dela. Então assim, eu tenho hoje pessoas atípicas de todos os níveis. Sim. Né? Tem pessoas que tem crianças que são não verbais, que é um pouco mais complicado. Por quê? Porque elas não falam. Ela não verbaliza aquilo que está sentindo. Isso. Né? Então elas chegam lá e muitas vezes fica inquieta e você tem que saber lidar. Muitas vezes até uma luz incomoda. Né? Muitas delas chegam lá, se o local não tiver, elas prestam atenção nas bancadas. Se não tiver arrumadinho, elas já ficam inquietas, porque já dificulta no desenvolvimento do seu trabalho, né? Então, assim, quando os pais vêm até a mim para atender elas, então, assim, eu faço, primeiramente, um pequeno diálogo com eles, faço uma pequena entrevista para poder entender como é a criança, qual o tipo de nível dela, para a gente poder dar o melhor da gente para aquela criança. E é totalmente na contramão do que muitos profissionais da área atuam, né? Um exemplo, alguns profissionais, eles atuam na questão da redução de tempo para poder ter uma produtividade maior dentro da sua barbearia, né? Esse atendimento diferenciado, inclusivo, na verdade, né? Exclusivo e inclusivo que você está proporcionando lá no seu espaço, ele vai na contramão, né? Porque não é uma coisa que demande pouco tempo. Isso. Às vezes que você tem que trabalhar até 2, 3 horas, né? Para poder tem clientes, tem um que é da cidade de Cruzeta, que ele veio. As primeiras vezes, a gente demorou em torno de 2 horas para cortar o cabelo dele. Que ele tinha muita sensibilidade em relação principalmente ao maquinário. Então a gente já tem um maquinário diferenciado. A gente procura no mercado as máquinas com zero de barulho, ruim, porque a maioria deles tem sensibilidade. Então, assim, na primeira vez que ele veio lá cortar o cabelo com a gente demorou em torno de 2 horas para cortar o cabelo dele. E não saiu do jeito que a gente queria. Por quê? Porque ele estava conhecendo o ambiente. Então, assim, no segundo atendimento, eu já consegui estudar mais ele, conversei com a mãe dele, a gente já deu um tratamento melhor, foi reduzindo, né? Hoje, ele corta cabelo comigo 15 minutos. Ele já se adaptou. Já se adaptou. Você, né? Hoje eu corto o cabelo dele na máquina lateral, em cima na tesoura, faço o pezinho. Então, assim, isso pra gente é muito confortante. Gratificante muito também, gratificante. Né? A gente vê o sorriso de um pai. Essa principalmente, que eu tô falando dela aqui, mas tem outros, de atender, já ter ido para outros profissionais. E após a gente ter realizado aquele corte, a gente vê a mãe chorando. A gente vê o pai chorando. Porque, assim, para muitos... O bem-estar do filho é mais importante, né? Para muitos, é só um simples corte de cabelo. Mas a família já começa esse trauma, né? Ao sair de casa. Imaginando como que vai ser. Como é que vai ser. Mais um ambiente traumático. E muitas vezes, filho, Daniel, né? é interessante que eu converso muito com os pais, porque, assim, quando a criança começa a ficar um pouco estressada, aí eles querem segurar, porque eles ficam com medo da gente ficar não querer mais cortar o cabelo dele. Então, muitas vezes, em vez de acalmar a criança, a gente tem que acalmar os pais para entender, para eles entenderem que a gente tem que a gente tá ali para prestar o melhor serviço. Vai ter dias que vai ser com pouco tempo, vai ter dias que vai ser com mais tempo. Então, assim, a gente tenta passar para os pais, para eles se sentirem confortáveis, para que a gente possa dar o melhor para as crianças. Que maravilha, que coisa bacana. Já se falando assim, olhando para o futuro, né, visualizando essa oportunidade, querendo não é uma oportunidade para você como profissional, né? Você pensa
E também visualizando que você também ministra cursos, né, para profissionais da área da beleza desde o início, ou melhor, para iniciantes, como também para profissionais que atuam já na área, né? E olhando, tendo uma visão mais de futuro, você pensa em trabalhar capacitando profissionais também para atender esse público? Isso é um dos meus pensamentos. A gente já ministra cursos, né, da parte de iniciantes até o avançado. Com atendimento exclusivos e inclusivo, né? No caso, Isso. E o sim. nosso pensamento é trazer, não só eu, mas trazer outros profissionais também para agregar psicopedagoga, para poder eles entenderem como é que funciona, né? O meu objetivo é que a gente consiga capacitar a maioria dos profissionais que queira estar incluído junto com a gente. É uma visão completamente diferente, né? Você não está deixando, né? Tá retraindo esse tipo de conhecimento, essa ação que você está praticando, né? Não, E você exatamente. quer expandir, fazer com que outros profissionais também atuem nesse mesmo mercado. Isso é É. muito bacana, isso é totalmente inovador, né? Então, profissionais da área da beleza e profissionais barbeiros, já fiquem de olho, seguem aí, ele vai deixar o Instagram dele aqui, né? E para que vocês queiram fazer cursos com o nosso amigo José Franco, que é o idealizador da Dom Barbudo, né? Fala um Isso. pouco aí quando surgiu essa ideia, esse conceito da Dom Barbudo, né? Logicamente, não sem né, deixar de lado esse novo ideia, né, dentro da sua, esse tipo de atendimento dentro da sua barbearia. Mas como que você iniciou? De onde surgiu essa ideia de se tornar um barbeiro? A questão de se tornar o barbeiro, Daniel, eu já trabalhei desde os 12 anos que eu trabalho, né? Então, assim, já passei principalmente por vários comércios na cidade de Caicó, né? Então, assim, eu já queria uma coisa que me desse prazer, mas eu não sabia o que era. Eu vim para a barbearia mais no desespero, né? De arrumar alguma coisa que eu pudesse trabalhar. Então, quando eu vi a oportunidade da barbearia, no começo, eu não me encantei. Mas quando eu coloquei a cadeira, que eu abri a minha barbearia, foi amor à primeira vista. Então, hoje eu não me vejo fora da barbearia. Então, hoje, esse negócio, vamos fazer 7 anos, né, que a Dom Barbudo existe, na cidade de Caicó. E, assim, é um prazer, não tem coisa melhor do que você trabalhar com o que você gosta. Então, a Dom Barbudo surgiu nesse intuito, né? E voltando ao que eu tinha falado no começo, né? Da questão que eu tinha visto o meu filho passar por aquela situação, eu não queria que isso acontecesse. Então, desde 2018, eu já atendi várias e várias e várias e várias crianças. Nunca saiu uma criança sem ser com o cabelo cortado da barbearia. Nem que eu demore o dia todo. Tem criança que eu já comecei a cortar o cabelo dela em casa, na barbearia, terminei em casa. Na Então, casa, na na casa casa da dos criança, eu fui pais. até lá, ela estava dormindo, eu fui lá, finalizei aquele corte. Porque toda vez que uma criança entra na barbearia, volta aquela cena do meu filho chegando, chorando, dizendo que o profissional não queria cortar o cabelo dele mais. Porque ele não parava na Não cadeira. parava na cadeira. E Isso é muito. hoje eu tenho, eu brinco até com as mães e os pais, que eles falam, não, mas meu filho dá trabalho. Eu digo, mas toda criança dá trabalho. Independente, vai ter dia que ela vai dar trabalho, vai ter dia que ela não vai dar, né? Então, assim, isso é normal. Hoje eu tenho adultos que dão mais trabalho do que criança. Chega na cadeira, né? Não Exata. quer pagar. Então a criança ela chega lá, e quando você consegue atingir esse nível de confiança com a criança, ela é fiel a você. A criança, ela é fiel a você. E quando você ganha essa fidelização por parte da criança, você automaticamente conquista os pais, né? Porque é quem mantém a criança, né? Então, Isso. Isso é assim, por isso que eu gosto de tocar nessa parte, né, que você comentou aí, da gente capacitar. Você imagina essas crianças que moram fora de Caicó, né? Se lá na cidade delas tivesse esse profissional que tivesse essa capacitação para poder atender elas, para não poder estar se deslocando de uma cidade para outra só para poder cortar o cabelo. Por isso é o meu intuito, não só de Caicó, mas da região do Seridó, vocês profissionais que queiram se capacitar nessa parte, né, do TEA, a gente vai estar ministrando curso futuramente para que vocês possam se capacitar para poder atender esse público que é maravilhoso. já tem data marcada para um curso, já tá vendendo curso VIP aí? Ou ainda não? Tá Não, ainda não. Então, a nossa projeção, que é a partir de junho, a gente já possa ministrar esse curso aqui em Caicó.
Então, gente, ó, quem está acompanhando aí, a partir do mês 6, entra lá em contato no Instagram, Dom Barbudo, e já vai cobrando. Ei, cadê meu curso? Cadê meu curso? Não deixa passar essa oportunidade, né? Mais uma vez, eu quero falar de aprendizado, Josefânio. Visualizando esse novo conceito de atendimento, esse ponto de exclusividade com inclusão, né? Qual foi os maiores desafios que você visualizou, né, nessa caminhada aí de aperfeiçoamento para atender esse público? Querendo ou não, é um público diferenciado, não por necessidade, mas assim, essa questão de tempo, você ter que adaptar todo o seu espaço para poder atender esse público. Então, qual foram os maiores desafios que você encontrou nessa adaptação, nesse aprendizado? Daniel, eu acho que uma das principais foi a questão da gente ter cursos. Que era Ainda, uma, ainda é muito deficiente é essa questão de muito curso. deficiente. A gente, assim, os cursos que eu estou fazendo são cursos fora de Caicó. Hum, Né? A gente não tem ainda profissionais que consigam passar isso para a gente. Então, assim, a minha principal dificuldade foi achar pessoas que eu possa dialogar para poder entender. Né? Porque logo no começo, quando eu comecei a atender em 2018, que eu já tenho clientes desde essa época, sim, só que eu sim. não entendia como é que eu poderia dar o melhor de mim para aquelas crianças, né? Então, assim, foi uma busca. Hoje eu faço cursos online, né, para poder entender. Hoje eu tenho um material que eu estudo para poder entender cada nível de criança, para que eu possa dar o melhor. Muitas vezes a gente não acerta, a gente erra, que a gente é Sim, humano, sim, com mas eu sempre certeza. procuro, né, dar o meu melhor. E uma das coisas também que dificulta também, Daniel, é a questão de alguns pais ainda não aceitarem. Ainda ter aquele, né, se resguardar um pouco sobre. Isso, porque assim, o profissional, a gente jamais vai chegar, porque a gente já atende já, muitas vezes o pai e a mãe, pro preconceito das pessoas, de já ter sofrido tanto com aquela situação das pessoas julgarem. Eles não falam que a criança tem autismo. Sim, Então, assim, sim. muitas vezes a dificuldade que a gente tem é essa. Aí Até mesmo por proteção, né? Não é nem questão de vergonha, mas por proteção ao filho, né? Isso. Aí a gente tenta dialogar com os pais para poder entender, né, como é essa questão, porque muitas vezes eles não falam e a gente, com o passar do tempo, eles vão se abrindo, né, e assim fica melhor para a gente. Muitas vezes a gente, nossa entrevista que a gente faz antes, né, quando eles falam que são autistas, e a gente procura entender qual o tipo de sensibilidade que ele tem, se é verbal, não verbal, para a gente poder dar o melhor. E Entendi. assim, essas foram as dificuldades no começo que eu achei. Eu ia exatamente perguntar sobre isso, né? Como que funciona essa etapa, né? Que tem todo um diagnóstico, você tem que entender, não é nem fazer o diagnóstico do seu cliente, mas um diagnóstico da situação para poder oferecer o melhor atendimento. Eu ia falar exatamente como é que você pratica isso dentro do dia a dia do atendimento. Como é que o pai pode chegar até você, como é que você conversa, como é que é marcado, que não é simplesmente chegar e marcar um horário, né? Você tem que entender, como você falou agora, tem que fazer uma entrevista com os pais, entender toda a situação. Me fala um pouco como é que funciona essa etapa de atendimento ao esse público. Pronto, quando eles solicitam esse tipo de atendimento, como eu falei para você, né? Quando eles falam para a gente que eles são autistas, Sim. né? Então a gente faz essa pequena entrevista para a gente poder entender como é que a gente pode dar o melhor da gente, né? Se ele tem alguma acessibilidade de luz, Preparar o ambiente, né, para poder preparar o melhor ambiente possível para ele, né? Pra gente conseguir. Mas muitas vezes nem os pais sabem. entendi. Isso é a dificuldade que a gente procura. A gente pergunta antes a eles. Ele tem alguma acessibilidade de luz, de som? Muitas vezes, até a questão de você tá atendendo e chegar uma pessoa de repente, aquilo mexe com o ambiente. Então, geralmente, quando eles solicitam esse tipo de atendimento dos meus clientes, eles têm horário exclusivo. Eu não marco ninguém. Lá na, Naquele bar- período, naquele na período. barbearia, só fica ele e o acompanhante, no caso, se for o pai ou a mãe ou algum Sim. familiar, já para a gente poder. Porque muitas vezes, se a gente marcar num horário que tem muita gente, aquilo pode dificultar ainda mais o nosso atendimento. Então, os meus clientes hoje eu já entendo. Né? Então, eu já sei o que cada um gosta. Tem os que gostam de assistir televisão, outros que gostam de ficar no celular, outros gostam de ficar brincando com os bonecos Com que a os gente tem. bonecos, sim. Então tem um interessante que tem um lá que ele é um desafio para mim, porque assim, é bem interessante, porque ele gosta de desafios, de matemática.
de geografia. Você coloca um livro, alguma Não, coisa. eu tenho que perguntar a ele. Sim, Quanto você é fica tanto- conversando, fazendo cálculos, né? pra Ele adora poder- isso. Eu faço quanto é x vezes x, ele diz, capital de tal lugar, a distância de uma cidade para outra. É Impressionante. praticamente uma aula pra você, né? Que ele vai te dar. Ele chegou. Você corta o cabelo e tem uma aula de geografia ou de Exatamente. matemática. Ele né? chegou essa semana passada, mas a mãe dele, eles fizeram uma viagem para Porto de Galinho. Então ele disse todas as cidades, de Caicó até lá. Contando a história da viagem. A distância de uma cidade para outra. Isso ele não perguntou aos pais. Isso ele foi fazendo. Então, assim, quando ele chegou lá, eu dialogando com a mãe dele, que ela disse que tinha viajado, ele contou, ó, quando a gente saiu daqui, a gente passei por cidade tal, até chegar lá em Porto de Galinhos. Então, eu sei que ele tem essa sensibilidade. Eles né? são Tem muito autismo. inteligentes. Isso é Muito inteligentes. Eu falando isso é muito bacana e nesse aspecto assim, como que você acredita que essa iniciativa, essa sua iniciativa de transformar o seu atendimento, de trazer essa inclusão para dentro da sua barbearia, pode, como que eu posso dizer, pode inspirar outros profissionais, né? Como que você, colocando em prática esse novo tipo, essa nova modalidade de atendimento na sua barbearia, como que você pode inspirar outros aí, outros profissionais que queiram atuar na área com esse tipo de atendimento nas suas cidades, como você citou, né, que já tem aqui na região, aqui próximo, na região do Seridó, aqui na cidade de Jardim de Piranhas, que é poucos quilômetros aqui, mas praticamente são aqui na região só vocês dois, né? Isso. Como que você pode inspirar eles a também trabalhar essa parte da inclusão no atendimento nas suas barbearias? Eu espero que com esse curso que a gente traz para Caicó, eu acho que acho que a maioria não procurou ainda entrar a fundo nesse público por essa questão que eu falei para A vocês, deficiência de a curso, né? deficiência de cursos. E eu espero que quando a gente traga, estou organizando, trazer alguns profissionais para a gente fazer uma palestra, fazer um workshop, para a gente consiga tirar todas as dúvidas desses profissionais. E muitas vezes eles querem atender, mas só que eles não têm a capacitação ainda de atender aquilo ali. E com certeza eles ficam frustrados, como qualquer profissional fica, Sim, de com não poder certeza. atender aquela criança. Porque assim, o cliente chega na sua barbearia, principalmente criança, e você não conseguir atender, a gente fica frustrado com isso. Né? Então, assim, a gente procura. Então, eu espero que com esses cursos, né, seja o pontapé inicial para que eles procurem outros e outros profissionais para que eles consigam atender da melhor forma. A demanda hoje É muito é muito alta. grande, né? Pelas estatísticas que a gente tem, né? De cada 31 crianças que nasce, uma nasce com autismo. Né? E a gente teve essa semana uma palestra, né, com Josirene, uma psicopedagoga lá de São Bento, né? Sim. Foi muito bom a live que ela fez só com barbeiros, e eu fiquei muito feliz. Tinha barbeiros de toda a região. Então, assim, e o que eles queriam só foi Entender como que é, entender. né? Ela fez, geralmente, a gente fazia 1 hora de live, com ela teve que ser 2, porque era muita pergunta, era muito, o pessoal querendo consumir muito de informação, porque não tem. Então, quando aparece um profissional querendo se disponibilizar para passar isso para vocês, o pessoal é faminto por isso. Então, eu vi a necessidade, depois dessa live, da gente estar fazendo aqui um workshop, principalmente na cidade de Caicó, para que a gente possa atender da melhor forma esse público. E já tem data marcada ou algo do tipo? Eu já estou vendo, porque assim, esses profissionais, eles são, com a agenda deles, são Sim, bem né? complicadas. São Então, profissionais da área de saúde, tem atendimento deles, né? isso. Então tem E eu mais... quero trazer, né, um dos caras que eu quero trazer para Caicó, que é o meu sonho, é trazer Cadu, é um cara de Santa Catarina. É um cara que ele era barbeiro, né? E ele já atendia na barbearia, ele era colaborador de uma barbearia. Sim. Então ele montou uma barbearia especializada só no TEA. Quer dizer, hoje o foco dele principal Só atendimento TEA. Então, assim, é um cara que eu sigo ele, altamente profissional. Então, ele passa a confiança para a gente poder atender da melhor forma. Eu já conversei com ele várias vezes, já estou fazendo curso com ele, né, online, mas eu quero fazer o curso presencial com ele também, diferente. Totalmente diferente. Então, assim, é um Ele cara... é do Rio Grande do Sul? Não, Santa Catarina. Santa Catarina, sim. O meu sonho é trazer aqui para Caicó, para que ele consiga passar isso pessoalmente para a gente. Que pelos vídeos, né, pelas palestras que ele faz, eu acompanho tudo dele, é muito gratificante. Não existe, não é questão do dinheiro.
A gente É vê, amor ao que a ele está gente sabe, fazendo. Daniel, a gente vê o sorriso de uma mãe quando a gente termina de cortar o cabelo, que ela vê assim a criança, que você conseguiu dar o melhor e a gente conseguiu, né, como é que eu posso dizer, superar as expectativas dela, é muito bom. Não tem dinheiro que pague isso. Que entra mais naquela questão né, que você também, como profissional barbeiro, fala, né? A barbearia, ela não é somente corte e barba, Isso. ela vai além. E quando o profissional ele consegue visualizar essas oportunidades, né? Ver além, pensar fora da caixa, isso já é o que nós propomos aqui dentro do ecossistema local de inovação com o nosso InovaCast. É inovar, isso é inovação, né? Então, eu encerro por aqui mais um episódio, mais um bate-papo, papo de salão, o quadro do nosso dentro do nosso InovaCast, uma realização do nossa rede Inova Caicó através do ecossistema local de inovação. Tive o prazer de receber aqui José Frânio. Ele vai deixar aqui as considerações finais, passar o contato de telefone, passar o Instagram dele para você seguir, ficar atento lá às redes sociais e verificar quando que vai ter disponível lá os cursos ministrados por esse profissional tão maravilhoso, tão especial, que está trazendo essa novidade para aqui, para Caicó, que com certeza vai ser algo de um grande diferencial. Passa a palavra para você, meu amigo. Então, novamente, gostaria de agradecer a você, o pessoal do NovaCast, por essa oportunidade da gente estar podendo passar um pouco do que a gente pensa, né, em relação à barbearia, não só em relação ao corte, mas a gente tem um atendimento diferenciado. Então, gostaria de deixar com vocês aqui o nosso arroba, nossa barbearia, são dois Instagrams, né? Arroba josifranio.barbudo e arroba barbearia Dom Barbudo. Lá tem no link da bio, tem o nosso atendimento que você possa entrar em contato e possa estar agendando um horário para seu filho ou para você mesmo, né? Para a gente poder dar o melhor da gente em relação ao nosso profissionalismo. Isso aí, agradeço demais e que esse bate-papo sirva de estímulo, né, e de incentivo para você, profissional, também atuar na área, tá? Agradeço a oportunidade, muito agradecido mesmo. Estou assim tocado com isso que você vem falando, porque para mim é algo especial essa questão do atendimento diferenciado, né? O autismo, né? Hoje que a gente vê tanta criança, né? Com esse diagnóstico, né? Então, assim, eu me emociono mesmo de estar aqui falando sobre isso. Quando você citou que poderia estar trazendo, se poderia estar falando sobre isso, eu falei, demorou, vai ser o principal, vamos bater nessa tecla aí, vamos falar sobre assunto, porque é algo inovador para aqui, para a região, né? Então, repetindo, são os dois arrobas, josifranio.barbudo .barbudo e arroba barbearia Dom Barbudo. Barbearia Dom Barbudo. Não deixa de seguir, gente. Um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima, até o nosso próximo encontro.